Muito bem, companheiros. Como você já deve saber a essa altura do campeonato, o presidente Jabuti Chifrudo está alegando, e dessa vez ele mesmo que saiu nas redes sociais para apresentar provas, que está com o problema de saúde que nós estamos passando agora, dizendo agora que dessa vez ele de fato está positivo para a coisa. Nós vamos falar mais uma vez sobre isso, eu já fiz 2 vídeos tratando do assunto, mas esse eu vou bater um pouquinho mais forte em figuras como a Vera Magalhães, que estão tentando se aproveitar desse momento para pagarem de superiores e tentar dar alguma lição de moral nos brasileiros sem fazer uma releitura dos seus próprios atos. A ideia deles é de que as redes sociais desejando uma suposta vitória do Covid-19 sobre o Bolsonaro demonstram quão podre a nossa sociedade está e agora acusando o nosso lado do espectro político, o lado da esquerda, o lado de quem quer o Bolsonaro fora, inclusive não sendo necessariamente apenas de esquerda. Além de oportunismo, é uma hipocrisia do C, imagine aquela palavra com C, e nós vamos explicar por que aqui agora. Eu também vou mostrar para vocês o exame, e até vou começar por essa parte, que foi publicado pelo próprio Jabuti Chifrudo nas redes sociais, e até isso eu vou mostrar para você que influencia no que a Vera Magalhães e outros por aí estão criticando. Eu vou destruir essa falácia com argumentos bem simples que você inclusive pode até complementar aí nos comentários. Mas antes eu vou lembrar você que você está chegando no nosso canal agora. Meu nome é Rony Telles. Aqui a gente faz oposição diária, contundente, sistemática a toda essa onda de culto à ignorância que chegou até a presidência, personificado no homem mais mentiroso que já ocupou a presidência da República. E isso tem a ver com a nossa explicação. Se você quer ajudar nesse combate, se inscreva, estamos chegando aos 150 mil inscritos graças a vocês, guerreiros. Se você quer ajudar ainda mais, ajude na nossa campanha solidária para atualizar o número de assinantes do canal Rony Telles. Estamos chegando aos 180 assinantes graças a essa campanha, pelo qual eu agradeço muito a você por ter atendido. Outros canais têm na faixa de 2.000 assinantes, a gente só tem 180 porque a gente quase não toca nesse assunto. Mas agora a gente vai tocar e tá dando resultado e ainda bem que você tá atendendo. Assina o canal por valores a partir de R$3 e você pode ajudar muito o canal Rony Telles a se profissionalizar, beleza? Muito bem, meus amigos, como você deve ter acompanhado, o presidente Jabuti Chifrudo dessa vez disse de própria boca, dando as próprias provas, que ele está infectado por este problema de saúde que nós estamos passando aí, que está levando milhares de vidas. Ele mesmo publicou o exame, ele mesmo deu entrevista explicando a situação, ele mesmo disse que deu positivo, não teve nenhuma gracinha, não teve nenhuma palhaçada, fora a caricatura de ter tirado a máscara em uma entrevista para poder mostrar que estava bem e rompendo de novo com o protocolo de segurança, expondo a risco a vida dos jornalistas e dando um mau exemplo para as pessoas nas ruas. Sim, exemplo sim. Ontem mesmo eu tive outra discussão com mais um imbecil que acha que eu tenho que ficar guardado em casa e eles têm que sair para as ruas desrespeitando o protocolo de saúde, quebrando as leis e usando a máscara no queixo, na bunda e ainda conversando em cima da comida que está sendo preparada para outras pessoas. Esses ignorantes que seguem Bolsonaro copiam exatamente a atitude desse palerma, desse paquiderme que está na presidência. Mas não foi para isso que você clicou nesse vídeo. Vamos falar sobre a repercussão. As pessoas nas redes sociais, em especial no Twitter, estão levantando hashtags em apoio à doença de Bolsonaro. E de novo, você não me escutou falar errado. As pessoas estão torcendo, pelo menos em tese, para que Bolsonaro não consiga sair ileso dessa. E imediatamente figuras como Vera Magalhães, a responsável pelo programa Roda Viva, que entrevistou Haddad ontem, inclusive, estão se valendo disso para dizer que a esquerda também é maldosa, vejam só, estão torcendo pela morte do nosso presidente, isso é uma falta de respeito, é uma falta de empatia, é uma falta de solidariedade, nós fracassamos como sociedade, foram as palavras dela. Mas será mesmo que as pessoas estarem tweetando na internet um suposto apoio à doença de Bolsonaro contra ele, Bolsonaro, significa que nós somos maus? Significa que nós não temos empatia? Significa que nós tenhamos fracassado como sociedade? Será mesmo, Vera Magalhães? E se a gente analisasse essa situação com um pouco menos de cara de pau e considerasse outros detalhes do contexto também, hein, Vera?
É muito fácil no Twitter tentar emplacar uma narrativa distorcida que desconsidera completamente o contexto que nós estamos vivendo agora. Mas eu tô aqui para lembrar tudo isso. Se você assina o canal, é para me financiar, para estar aqui lembrando dessas coisas para você mesmo, para a Vera e para quem quer que esteja sendo engadificado por esse discurso hipócrita. Vamos começar sob uma perspectiva mais abrangente e lembrar essa senhora sobre 3 coisinhas que o ser humano já deixou muito claro que são infinitos. Como disse Albert Einstein, a primeira delas é o universo. A segunda, tudo bem, é a ignorância humana. Mas a terceira, meus amigos, é a zoeira na internet. A própria hashtag escolhida como Força Covid já demonstra que esse tipo de manifestação tem uma denotação irônica e irreverente e não necessariamente significa que todas as pessoas que comentaram desejam a morte do presidente ou de qualquer outra pessoa que seja. Mas nessa hora, de novo, como foi feito lá durante a campanha de 2018 para comparar coisas que não são comparáveis, como outras candidaturas as de Bolsonaro, convém, mais uma vez, confundir zoeira com maldade. Não é mesmo, senhora Vera Magalhães? E já entrando para o segundo argumento, mas não abandonando completamente o primeiro, porque você vai ver que eles atuam em sinergia, em ressonância, um reforça o outro, nós lembramos o simples fato de que nós estamos tratando do homem mais mentiroso que já ocupou a presidência da República. E as pessoas não estão acreditando nessa ladainha de que agora ele está doente. Claro que eu não vou ousar estimar a proporção, mas muitos, a exemplo do que nós colhemos nos comentários aqui e lá no próprio Twitter, não estão acreditando nessa história de que o Bolsonaro está correndo risco de vida. Vamos nos lembrar como foi o comportamento do Bolsonaro nas outras situações onde ele realmente achava ou estava infectado? Ele realizou exames escondidos das pessoas com nomes falsos, negou a existência desses exames, confundiu o resultado, fez uma farofa gigantesca. Acusou a imprensa, a própria imprensa da Vera Magalhães, e só entregou esses resultados meses depois, quando a justiça obrigou. Agora, de repente, no momento muito oportuno onde Bolsonaro precisa inventar uma desculpa para fugir dos depoimentos que ele precisa dar nos contextos das investigações que vão colocar ele e os filhos dele na cadeia, no momento onde a popularidade dele se arromba no chão e em um momento onde ele precisa distrair as pessoas do caso Queiroz que está em andamento, de repente, depois de ter descoberto uma nova via democrática que o faz até mesmo parar de atacar as instituições brasileiras, Bolsonaro aparece de primeira mão com a informação de que fez o exame. No outro dia da prova do exame, você vai olhar o material, tem o nome dele, tudo certinho, tudo bonitinho. Ah, me desculpem, meus amigos, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da história do Pinóquio, que mostra que quando a pessoa mente demais, mesmo que exista a possibilidade de ele estar falando a verdade, ninguém mais se comove. Se a falta de credibilidade em Bolsonaro, que sustenta boa parte desses comentários, eu insisto, significa que a nossa sociedade fracassou, com toda certeza, tanto a sociedade fictícia da obra Pinóquio, quanto a sociedade real do seu autor, que certamente se inspirou na realidade, também já haveriam fracassado. E se elas tivessem de fato fracassado, nós não deveríamos estar aqui, pois todos somos descendentes das sociedades anteriores. Acho que não, Vera Magalhães. Mas há aqueles que digam que o presidente da República merece respeito, independentemente da nossa credibilidade ou não. E talvez esse seja o argumento mais caricato, mais patético e mais risível de todos. E olha, aparece gente aqui para comentar até no meu canal. Ontem eu vi um cara me exigindo respeito do Bolsonaro. Que tal você começar pedindo para que o Bolsonaro nos respeite? Que tal você começar pedindo para que o Bolsonaro respeite todos os repórteres que tentarem entrevistá-lo? Que tal você pedir para o Bolsonaro, primeiro, aprender a conversar com as pessoas e prestar esclarecimentos, porque se existe alguém funcionário de alguém aqui, é ele quem é nosso funcionário, como disse a própria Bolsominion antes. Eu gostaria que essa Bolsominion aparecesse para o Bolsonaro e lembrasse a ele também que ele também é funcionário do povo e que deveria respeitar o povo. Quem tem de me respeitar é ele. E quando ele, como nosso funcionário, nos respeitar, aí a gente vê se consegue devolver o respeito. Tá ok?
Mas é claro, há também aqueles que querem apelar aos valores da esquerda, de empatia, de generosidade, de solidariedade. A esquerda é quem luta pelo valor humano, agora está aí falando da morte do Bolsonaro. E eu acho engraçado porque eles, nessa hora, admitem que a esquerda, assim como fez Paulo Guedes em um vídeo, onde disse que os valores da esquerda são realmente os valores que nascem com a gente, são os valores cristãos, admitem que a esquerda de fato monopoliza os bons sentimentos. Nessa hora, eles assinam o atestado de que é o nosso lado do espectro político que tem empatia. Muito obrigado aos que argumentam dessa forma. E sim, eu tenho que concordar com vocês que nos dão esse mérito de que isso é verdade. Não é estranho esperar que a esquerda pense na vida do outro mais do que qualquer outro espectro político. Mas de modo idêntico ao que acontece com respeito e com muitos outros valores, eu preciso lembrar a vocês que comentam isso aí nas redes sociais, Vera Magalhães, que solidariedade e empatia também tem limite e também é algo que se conquista. E sim, pessoas muito boas têm empatia até por seus inimigos. A gente tem empatia por muitos deles. E sim, pessoas muito boas têm empatia até por assassinos. E sim, a gente tem empatia até por alguns criminosos. Porque afinal de contas faz parte do conhecimento que os bons cidadãos devem ter dos mecanismos que geram a marginalização e eventualmente produzem alguns assassinos. Então estudar e entender o que leva a isso para que você reduza cada vez mais a incidência disso na sociedade é sim uma forma de empatia. Mas eu lembro, tudo também tem limite. Bolsonaro reiteradamente descartou a nossa empatia, nos desprezou, nos irritou, nos ameaçou. E nós temos até mesmo sérios motivos para suspeitar de que ele esteja envolvido com mortes e desprezo de pessoas. Não se esqueça que Bolsonaro é completamente indiferente a todas as 60 e tantas mil mortes que ele ajudou a causar com o descaso do coronavírus. Não se esqueça que foi o Bolsonaro que disse que não é coveiro. Não se esqueça que foi o Bolsonaro que disse que e daí? Você não vai aparecer agora para nós, Vera Magalhães, para nos tomar o direito de, pelo menos em rede social e em modo zoeira, dizer, e daí ele se vire. Principalmente porque nós não somos idiotas e sabemos que a nossa voz não vai fazer nenhuma diferença, assim como não faz para derrubá-lo, não fará também para matá-lo. Ele tem todos os recursos para se tratar e até a cloroquina que ele tanto quer pode enfiar no retrosquito até fazer bico. Você acha mesmo que eu vou moderar a minha zoeira na hora de falar pro Bolsonaro se virar com a doença que ele ignorou e que ajudou a levar à morte a milhares de pessoas e que tem muito mais condições de sair desse problema do que eu, que ontem estava correndo risco de pegar isso no bar e nem faço ideia de como vou me tratar? É sério, Vera Magalhães, que você tá pedindo pra esse povo que não sabe onde comer, que não recebe o auxílio emergencial que o Bolsonaro quer bloquear, pra ter empatia com o cara que tá fazendo isso com eles, mesmo no modo zoeira? Conte-me mais sobre isso, Vera Magalhães. Mas se não tá suficiente pra você, por último eu quero colocar a cerejinha no bolo, que sempre tá em todas as minhas argumentações, que é admitir as premissas do questionador, admitir as premissas do nosso adversário ideológico. Vamos admitir o que eles falam, mas não essa cobrança aqui, vamos admitir o que o bolsonarismo fala. Das mortes necessárias que o bolsonarismo sempre contou. Antes de tomar o poder e agora, durante a fase do coronavírus, Bolsonaro reitera sistematicamente que essas mortes são necessárias para que nós consigamos sair do outro lado, é indiferente até mesmo as mortes dos médicos que de fato estão trabalhando de forma necessária para resolver o problema. Não é assim que o bolsonarismo e os militares nos chamam de baixas necessárias? Lanço aqui a pergunta a você, Vera Magalhães e afiliados. Considerando que o nosso maior obstáculo para um bom combate dessa situação nesse momento, onde Bolsonaro faz questão de ser o ministro da saúde e não deixa ninguém implementar nenhuma prática para salvar vidas lá dentro, e que as instituições da República não conseguem tirar Bolsonaro de lá na velocidade em que se precisa, onde cada dia significa 1000 e tantas mortes a mais, eu insisto e reitero a minha pergunta. Existe alguma outra baixa que salvaria mais vidas nesse país, nesse momento? Eu deixo a resposta para vocês. Estes são os argumentos bolsonaristas. Se nós assim fôssemos, estaríamos lançando esse questionamento a vocês, dizendo que essa baixa é necessária. E são vocês, bolsonaristas e quem ajudou a colocar eles no poder,
que deveriam se fazer essa pergunta agora e não fazer cobrança de solidariedade a nós que nem sabemos o que vamos comer amanhã ou onde nos trataremos quando pegarmos Covid-19 das pessoas que o próprio Bolsonaro incentiva a não usar máscara. Não nos venha aqui fazer questionamentos agora antes de fazê-los a si mesma, Vera Magalhães. Você ainda não apareceu nas redes sociais nenhuma vez para dizer que Bolsonaro é o pior possível e que isso estava claro antes das eleições e que vocês cometeram um erro de esconder isso da população. Analise o seu próprio passado primeiro e depois venha questionar eventos pontuais dos outros, beleza? Porque aqui no nosso canal você não se cria. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações. E se você quer que a gente continue desmentindo esse tipo de coisa, assine o canal Rony Telles, a sua assinatura é muito importante. A gente precisa alcançar pelo menos metade das inscrições que acompanham os outros canais com um trabalho semelhante ao nosso. Vamos lá, assina, isso é muito importante para o canal, beleza? A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!